Qual a importância da comunicação na área da saúde, você sabe? Bom, eu nem fazia ideia de como funcionava e da diferença que isso faz para o negócio até essa conversa de hoje. E além de falar da agência de comunicação, nossa entrevistada também falou de uns outros serviços bem bacanas que eu nem fazia ideia de que existiam. Mas é para isso que esse podcast está aí, né, gente? Para trazer informação, para abrir nossa cabeça, para novas possibilidades e para novas ideias. Bom, então, calma aí que daqui a pouquinho eu explico direito essa história. Quer dizer, ela explica, né? Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, boa alvorada. Eu sou Juliana Mendonça e esse aqui é o Empreende Delas, um podcast sensacional sobre negócios criados, impulsionados, administrados ou impactados por mulheres. A cada semana, as entrevistadas que passam por aqui dividem com a gente um pouco da história de suas vidas e de seus negócios. Então, fica com a gente aí até o final, porque elas dão dicas simplesmente imperdíveis. Bom, se você está me assistindo pelo YouTube, já faz a sua inscrição aqui no canal para saber sempre que sair um vídeo novo. Já deixa seu joinha também e me conta nos comentários qual que é a sua parte favorita do vídeo. E vamos espalhar por aí esse podcast lindo que só traz temas sensacionais para vocês. Bom, já começo agradecendo aos meus apoiadores que estão lá no Apoia-se e estão contribuindo para a continuidade desse projeto. Para entender melhor como é que funciona, clica nesse link que vai aparecer aqui em cima para entender melhor. E aproveita, vai lá no site apoia.se/empreendedelas e deixa a sua contribuição. Agora, se você está aí chateada porque queria muito contribuir, mas está fora do Brasil, seus problemas acabaram. Você também pode deixar o seu apoio pelo Patreon, no endereço patreon.com/empreendedelas. E por fim, você pode contribuir sem desembolsar nada, escutando os episódios pela plataforma Orelo. E se der também aquela vontade incontrolável de apoiar o podcast enquanto você está lá escutando, pelo Orelo você também pode contribuir com o valor e a frequência que quiser. Bom, hoje a conversa é sobre o empreendedorismo na comunicação na área da saúde. E a entrevistada é a Camila Covelo, que é fundadora e sócia-diretora da C2L, ou Communication to Lead. A Camila é empresária e executiva com mais de 20 anos de carreira, graduada em comunicação e marketing pela FAAP, com um MBA executivo em gestão de saúde no INSPER, São Paulo, e também na Philadelphia University, nos Estados Unidos. Bom, nessa trajetória profissional como empresária do ramo da comunicação e marketing, a Camila já cuidou de mais de 100 marcas e colaborou na implementação da acreditação canadense no Brasil. Você sabe o que é isso? Para que serve isso? Pois é, eu já sei. E para saber também, fica aí com a gente, porque a Camila vai explicar direitinho nessa conversa. Vamos lá. Olá, Camila, seja bem-vinda ao nosso espaço de trocas, de ideias, de experiências, de negócios. Tudo bem com você? Oi, Juliana, muito bem, graças a Deus. Obrigada pela oportunidade de estar aqui, pelo convite. Espero que você e todos que estão nos ouvindo estejam muito bem. Ai, muito obrigada. Muito obrigada, eu que agradeço, viu, pela participação. Vocês, eu estava te falando aqui, né, um pouquinho antes de começar, só mulheres maravilhosas passando por aqui. Eu estou assim, ai, muito orgulhosa, sabe, de ver tanta coisa Parabéns. boa por aqui. Não, parabéns pelo trabalho. Eu ouvi vários episódios e estão incríveis, né? É Ai, super obrigada. motivacional, é o máximo. Pois é, nossa, para mim é uma motivação assim, uau! Mas vamos lá, então vamos começar falando de você. Bom, você já viu, né, alguns, então você já sabe, nossa perguntinha de abertura. Não, você já treinou, é até sacanagem. Não, eu não treinei, não treinei. Eu fui consumindo o conteúdo, fica tranquila. Mas então vamos lá. Então pode começar se definindo. Então, quem é Camila Legal. Covelo? Conta Legal. pra gente. Então, eu sou formada em comunicação e marketing, tá? Mas eu fiz uma migração muito importante, aí, muito diferente na carreira, que foi para a gestão da saúde, né? Ah,
me formei pela FAAP, nem sabia qual o caminho eu ia tomar no marketing, na comunicação, fui para várias agências e tudo mais, mas até por experiência familiar, eu tenho pais médicos, né? É, eu acabei me interessando por gestão de saúde. Então, eu fui fazer gestão de saúde aqui no INSPER e depois eu terminei lá na Universidade da Pensilvânia, na Filadélfia, e foi aí que eu uni, né, o marketing, a comunicação e a saúde. Eu sou, deixa eu ver, tenho 36 anos, sou mãe de 4, na verdade, um de barriga e 3 de coração. Aham. Então, né, mulher que faz tudo. Tenho 2 empresas, a Hum, C2L, Communication to Lead, né? E a QGA, que é uma certificadora, uma acreditadora de saúde, que vem de hum, família já, né? A gente segue aí certificando e acreditando hospitais e instituições de saúde pelo Brasil. uhum. E aí a gente mixa aqui, né? Aqui na C2L a gente tem muitos clientes da saúde, atende um pouco de finanças também, mas a grande maioria é healthcare, é saúde. Gosto de fazer Ah, exercício, amo, ah, enfim, sou, né, mulher, esposa, mãe, empresária, a gente se vira. muito bom, muito bom. Isso já misturou tudo aí, ó. Já misturou a definição com a sua história, com um pouquinho dessa formação. Então, Exatamente. mas então já vamos passar aí de uma vez para o negócio em si. Você falou muito por alto, né, da Só fiz um resumo. C2L, Communication to Lead, né? Isso. Então, conta um pouquinho mais, mas eu quero saber, assim, mais do que o que que a empresa faz nesse momento, eu quero saber como que você desenvolveu, sabe, como você chegou nisso, como você criou a empresa, de onde que veio a ideia, como que foi seu passo a passo? Legal. Então, assim, a C2L é a terceira agência, né, que eu tenho. Então, eu sempre fui meio empreendedora, assim, de veia mesmo, sabe? E quando como eu te disse, a acreditadora era da minha família, né? Eu sou sócia também, mas já veio do meu pai e tudo mais. Eu fiz uma implementação de mercado aqui no Brasil, trouxe um produto, um serviço canadense para a saúde no Brasil. E aí eu fiz toda a implementação de mercado, marketing, comunicação, planejamento, tudo, e deu muito certo. Só que os avaliadores canadenses que vinham para cá, só para explicar aí para o pessoal, né? O que acontece? A empresa de acreditação, o movimento de acreditação é um movimento mundial chamado accreditation, né, em inglês, traduzido para o português, acreditação, tá? Uhum. Onde é uma metodologia onde a gente aplica nos hospitais, clínicas, serviços de hemoterapia, enfim, qualquer instituição de saúde, onde você certifica a instituição por um todo. Então, é como se fosse um ISO, mas ele é nichado para instituições de saúde, porque o ISO ele certifica partes por partes, e a acreditação certifica a instituição inteira. Ela é focada na Mas é, segurança do paciente. mas isso que eu ia perguntar. Então, é uma metodologia que vocês trazem, no caso do Canadá, né? E aí vocês certificam que a instituição está apta a usar aquela metodologia. É isso? A Na acreditação que vocês verdade, fazem? a gente traz a metodologia, aplica a metodologia, é uma avaliação de terceira parte, então uma avaliação fora da instituição de saúde, né? Não é a instituição que se avalia, então uma terceira parte. E aí a instituição, ela vai estar apta, na verdade, a que ela utiliza as melhores ferramentas, os melhores protocolos do mundo, que é do sistema canadense, para a segurança do médico, do time multidisciplinar, que é fisioterapeuta, né, enfermeiro, tudo mais, e para o paciente, para o seu familiar, tá? Uhum, entendi. Então, estou contando essa história, porque aí eu fui Mas eu ia fazer perguntar disso no final mesmo. No final, não, em algum momento eu ia em algum perguntar. momento. Então, Mas eu estou contando porque senão sem ela eu não consigo contar como que eu criei a C2L, tá? Como que eu cheguei uhum, aqui.
Tá. Só uma dúvida, aí você sempre trabalhou nessa empresa da sua família, mesmo antes da Não, comunicação? não. Eu trabalhei em várias agências do grupo Nilcon, Hum, que era do Roberto Justus, né? Hoje ele já vendeu. uhum, E como atendimento de conta, como produtora, trabalhei em várias áreas de agência, assim. A que eu uhum, mais me identifiquei foi atendimento, mas porque eu gosto muito de pessoas, sabe? uhum, Então era eu que tinha que defender, né, a campanha, eu que tinha que, enfim, convencer o cliente do que a agência estava fazendo era melhor para ele, aquelas coisas. Então eu gostei bastante. Mas aí eu fui para trabalhar na empresa da minha família e houve essa implementação da acreditação canadense aqui em 2006, 2007. E aí o que eu comecei a reparar? Foi um sucesso a implementação, tá? Mercado, sei lá, a gente tinha a meta de 30 instituições no ano acreditadas, ou dentro do processo de acreditação. E aí a gente tinha 180, sabe assim? Era uma coisa, tipo, explodiu, foi muito bem aceita, deu super certo. Aí o que uhum, acontecia? Toda vez que vinha um avaliador do Canadá aqui, porque os avaliadores, a gente prepara as instituições, passa pela metodologia para depois elas passarem por essa avaliação oficial, tá? E sempre que tem a avaliação oficial, vem um avaliador canadense, né? E quando vinham os avaliadores canadenses para cá, toda vez, em sua maioria, eles deixavam um relatório com uma recomendação ou com algumas recomendações que o hospital tinha que melhorar. uhum, E a coincidência entre todas essas recomendações era a comunicação. Todos uhum, eles deixavam recomendação da comunicação, que o hospital precisava melhorar a comunicação. E aí eu comecei a ver que os hospitais das instituições de saúde, a área da saúde era muito precária em comunicação. Eu falava, gente, não é possível, não é possível, né? E aí Mas uma entrei nisso, dúvida, que eu, claro. eu não entendo dessa área, né? Nada. Então, a comunicação, você Não, fala a comunicação interna ali, dentro do hospital? Ou é uma no geral, comunicação porque deles com o paciente, com o público, como? também, porque é interna e externa, né? Uhum, Não é tanto marketing aí, porque aqui no Brasil não é permitido fazer marketing, né? Uma instituição de saúde, teoricamente, tá? Assim, falando, né, de uma forma mais global. uhum, Mas a comunicação com todos os stakeholders, então quem paga, né, a fonte pagadora, que são os planos de saúde, a comunicação com os próprios médicos, a comunicação com o paciente, a comunicação interáreas, né? Entre as áreas. E aí uhum, toda sim. instituição tinha uma recomendação para melhorar a comunicação, que a comunicação estava fraca. Tá bom. Aí eu peguei e falei, não é possível, alguma coisa está errada nisso. E aí eu comecei a estudar o mercado, por isso que eu fui fazer gestão de saúde, MBA de gestão de saúde, né? E aí eu falei, acho que eu posso fazer alguma coisa que possa ajudar mais as instituições com essa dor de saúde, né? As instituições de saúde com essa dor. Entendi. Além da gestão de saúde, é a Uhum. comunicação. E aí que eu abri a minha primeira agência focada em saúde, para ajudar o pessoal, as instituições, ou antes do processo de acreditação, ou pós, ou durante o processo de acreditação, a se comunicarem melhor. E aí Boa, isso foi hein? crescendo, crescendo. Eu vendi a minha primeira agência, fui para a segunda como sócia, vendi a segunda, e aí eu tô com. E a C2L tem 1 ano e meio. Mas assim, eu tenho clientes comigo desde a minha primeira agência. Olha só, que legal. Porque o mercado de saúde, ele é muito pequeno e ele é muito confiável, assim, sabe? Quando você conhece os players e o seu trabalho, é muito difícil você não conseguir dar certo se você faz um trabalho sério, sabe? Uhum. Então, graças a Deus, tem cliente que está comigo assim, há muitos anos. Aham. E O- você, pelo fato de já estar, né, no meio no trabalho com a acreditação, você já estava meio, né, inserida ali naquele contexto, né? Exato, exato. Eu já estava meio. Eu tinha bons guias, né? Uhum. Meu pai, outras pessoas da empresa e tudo mais. Mas acho que o mais legal a se destacar aqui, até para o pessoal que está ouvindo, é que era muito mais fácil para mim continuar na empresa do meu pai.
É, de E não foi o fato. que eu fiz. Eu saí, abri a Você cabeça e viu falei, aquela não, tem um... oportunidade, né? Viu Exatamente, aquela. tem um mundo aí para eu explorar e eu não vou ficar aqui só fazendo isso, porque eu não vou aprender outras coisas também, né? Eu tenho muito esse Uhum, negócio de aprendizado, eu amo. uhum. Então, que não significa só estudo, sabe, Ju? Sim, Aprendizado sim. também no dia a dia, aprendizado de coisas novas, abrir a mente, né? Enfim. E aí Aham. deu super certo, então eu tive essa minha terceira agência, mas no sentido de venda que eu criei valor e me ofereceram para comprar, tá? Não venda porque Uhum. faliu. Fui, Aham. fui vendendo, sim, fui melhorando o valor da empresa e vendendo. Aham. Nossa, Então muito foi legal, super hein? legal, assim, é. A gente tem hoje em torno de uns, acho que 20 e poucos, 20 clientes por aí, 20 e poucos clientes, uns grandes, bem grandes, outros médios, alguns menorzinhos. É, vai de Ah, hospital à clínica, ao que mais? isso, médicos, Médicos. influenciadores, clínicas, hospitais, bancos de sangue, laboratórios, Mas aí tudo, tudo. o que que a agência faz exatamente com cada um desses? Porque a minha visão é bem diferente, né? Se pensar um hospital e pensar um médico influenciador. Claro, Como que claro. é? É, eu tenho acho que a maior expertise da C2L, assim, eu posso te falar, é o planejamento e a inteligência, tá? Hum, E a expertise no setor. hum, Então, o que acontece? A partir daí, um cliente sempre me procura com algum problema, né? Que a comunicação pode ajudar. Daí a aham, gente faz o planejamento ou presta consultoria de inteligência para eles. E a partir disso, a gente vai operacionalizando o que ele necessita ou não. Eu posso internalizar, por exemplo, né? hum, Mas aí você perguntou, vou falar assim, por exemplo, para um médico influenciador, eu melhoro a desculpa, o posicionamento dele na mídia. Pode ser através de hum, assessoria de imprensa, pode ser RP, pode ser redes sociais, né? Você vai aham, melhorando, engajando mais de acordo com o objetivo dele, aham. É né? aquela coisa assim da a forma que ele vai aparecer como médico, O que assim. ele pensa, como ele aparece, quais são o posicionamento dele no mercado, porque esse mercado ele é muito fechado. Uhum, Então, muitos deles querem se tornar influenciadores no próprio mercado. Por eles não querem parar de hum, ser médico para ser influenciador, entendeu? uhum, Eles uhum, querem ser conhecidos no próprio mercado. Então tem toda a mídia de saúde, né, que a gente conhece bastante e tudo mais. E assim, hospitais, por exemplo, me procuram para ajudar a estruturar o departamento de relacionamento médico, por exemplo, que é nada mais é do que o departamento que cuida da comunicação com o médico, do hospital com o médico? do hospital Assim, com o como médico, como que porque funciona? o médico ele também é cliente do hospital. O, Ah, hosp- sim. o paciente é cliente do hospital, Uhum, certo? Quem paga é o plano de saúde, ou o particular, ou o governo, uhum, né? E o sim. médico também é cliente do hospital, porque o hospital traz esse médico para operar lá. Então ele precisa conquistar o médico. Ah, tá. Se ele Na minha trouxer cabeça, o o médico médico era traz o o paciente. colaborador, sabe? Não, aqui no Brasil a gente tem um chamado, não sei, um mote, enfim. A gente chama de corpo clínico aberto. Corpo Hum. clínico aberto são raros os médicos que trabalham só para aquele hospital ou instituição. Ah, sim, Eles vão trabalhando em vários. E está sim. aí uma das dificuldades da comunicação na saúde. Porque você sai de uma instituição de manhã que tem X regras. Aí você entra no da tarde que tem X, Z regras. Hum. O que você vai seguir? E sem contar que o médico já é um ser que se forma num outro patamar, né? A gente brinca que, como é que é? Metade dos médicos pensam que é Deus
resto tem certeza. E o resto tem certeza, exatamente, exatamente. Pelo amor de Deus, eu não estou falando mal dos médicos, nada disso, sem eles não Não. seríamos nada, pelo amor de Deus. Aham. Mas assim, é engraçado que eu Mas falo que isso com eles acontece, também. acontece. Então imagina como que eles lidam Aham. com a instituição. Às vezes eles focam muito no paciente, eles não sabem como a instituição trata o paciente, aí dá disparidade, entendeu? Então, tem instituição de saúde que chama a gente para construir um departamento ou melhorar um departamento de relacionamento com o médico. Porque Uhum. parece que não é nada, né? Mas é super grande, é É, muito grande. pois é. Plano de saúde que para se comunicar com o médico. Ou seja, hoje em dia não interessa mais para eles terem médicos que não se atualizam, médicos que estão só preocupados com o valor do procedimento e não com o desfecho do procedimento, que a gente chama, que Uhum. é o resultado do procedimento, né? Então, você vai para uma consulta, não sei, no pronto, você entra pelo pronto-socorro, tá? Uhum. Com infecção generalizada, a gente chama de sepse, tá? Ou vou explicar até um melhor, AVC. E vou te dar um exemplo do Canadá, acontece no Canadá, tá? Aham. Que daí o pessoal vai entender bastante. AVC. No Canadá, 97% das pessoas que têm um AVC saem da instituição de saúde sem sequelas. Por quê? Por causa Hum. da linha de comunicação estruturada entre todos os stakeholders, ou seja, todas as pessoas que lidam com esse paciente, desde a hora que ele teve o primeiro sintoma, que provavelmente vai ser quem? A comunidade, né? Ele estava na Uhum. sorveteria, ele estava em casa, ele estava em algum lugar que ele não está com a equipe médica, ele está com a comunidade, né? Aham. Com o público normal. Desde esse primeiro sintoma até a entrada na instituição, até o início dos medicamentos, porque tem todo um horário, né, correto para administrar os medicamentos Uhum. quando tem AVC, no protocolo de AVC, até a saída do paciente. O correto é todo mundo, toda essa cadeia que Uhum. passa por aí, se preocupar com o desfecho do paciente. Ou seja, o resultado, como ele saiu. Ele saiu sem sequela, por quê? Então vamos de trás para frente? Ele saiu sem sequela porque ele chegou aqui tal hora, porque o carrinho de medicamento estava pronto, porque o hospital tem protocolos de AVC corretos. Para ter protocolos de AVC corretos, não adianta você escrever o protocolo, tem que treinar as pessoas, não tem? Uhum. Não é um corpo clínico Essencial. aberto? Aham. Então é comunicação. E aí você tem uma boa comunicação. Putz, mas e antes do hospital? A comunidade canadense é treinada. Se você perguntar para um canadense quais são os sintomas de AVC, ele sabe na ponta da língua. Qualquer canadense. Então, Gente, que coisa interessante. a comunicação é é de ponta a ponta, você entende? Aham. Quando você perguntou a comunicação Sim. interna ou externa, tal, Aham. é de Entendi. ponta a ponta, vai de interna, de externa e tudo Verdade. mais. Agora, como será que a Toda gente sensibiliza alinhada. toda? Porque como é que a gente sensibiliza um paciente ou um familiar, entendeu? Uhum. Então, a gente ajuda, a C2L ajuda em tudo isso. Uma das avaliações, por exemplo, lá da TGA, a gente pergunta, a gente entrevista a paciente, né? O time lá entrevista a paciente. E perguntando, o que seria importante para você aqui, um paciente no leito? O que você gostaria? Tá? Isso são exemplos reais que eu vou te dar. O que você gostaria? O paciente falou assim, eu queria um Netflix. Eu estou aqui internada há 18 dias e eu queria um Netflix. Tá bom. O que faz valor para ele, né? What matters to you? Qual é o valor dele, para ele? E aí, em outra instituição aqui no Brasil, a gente perguntou a mesma coisa para um paciente que estava passando por hemodiálise. E o paciente falou assim: eu queria tanto mais manteiga no meu pãozinho quando entregam. Então, assim, tudo isso é Uhum. comunicação. Se a gente não conversa com as pessoas, vai só tendendo, querendo somar números para no final do dia o médico e todo mundo ganhar um cheque, É. de nada adianta, entendeu?
A gente tem que se preocupar com o desfecho. Então, é nisso que a C2L entrou, para ajudar toda essa linha de comunicação. Aí o médico, o influenciador tá aí no meio, entendeu? Entendi. E assim vai, assim vai. É um mercado muito nichado e muito específico. Por isso que eu acho que eu tenho clientes também tão antigos. E meu time aqui, eles gostam do que eles fazem, sabe? Uhum. Porque, não sei, eu falo do meu propósito, que é ajudar as pessoas, ajudar o paciente, ajudar o familiar, né? É ajudar. Eu não sou médica, não me formei em medicina, mas de alguma maneira eu consigo ajudar a salvar Aham. as vidas, né? A diminuir os erros médicos, para os erros hospitalares, para poder melhorar o cuidado. E aí acho que o meu time aqui está sempre engajado na mesma toada, sabe? Mas então o seu time, ele trabalha assim diretamente, diretamente, claro, né? Digo assim, dentro das instituições que você presta serviço? Quando precisa ir, sim. A gente presta muito serviço para a instituição de telemedicina, por exemplo, e aí a gente às vezes passa um tempo lá dentro, principalmente quando vai começar o planejamento, né? Ah, Porque aí sim. a gente, Para a gente tem entender, que né? fazer a gente tem que fazer uma imersão no cliente, mas a gente é super, super engajado. Eu tenho um time enxuto, eu tenho um time que é muito bom, tenho um time de profissionais que eu não tenho um atendimento de contas, por exemplo, Uhum. porque a gente fala em aprendizados Vai de aprendendo. empreender, né? De Aham. empreender, empreender, aprender, enfim. E na minha outra agência, meus clientes, um ponto fraco, assim, que eles falavam para mim era: poxa, toda hora eu tenho que falar com o seu atendimento fala com o seu jornalista, o jornalista devolve para o atendimento devolve para mim, eu não posso falar com o jornalista? E É, aí, e queima uma aí etapa, aqui, né? Já é. exato, aí aqui eu treinei as Aham. pessoas no sentido de o seguinte, gente, aqui, se você trabalha com comunicação, você tem que saber falar com o cliente. Você tem que saber apontar, defender o que você está falando. Não foi você que escreveu? Não foi você que criou a estratégia? Desenhou? Defende. É. Explica para o cliente. Conversa, pergunta se ele gosta, o que ele acha, o que ele está pensando, né? É, Se você porque ficar é mais perto. construído assim também, né? Não adianta querer impor um negócio, às vezes, que não vai ter nada a ver ali Exatamente, com os valores exatamente, da empresa, né? Tem que ser exatamente. tudo. Então deu super certo, assim, falar em coisas que eu aprendi, né, nesses tempos todos, deu super certo. Então, meu pessoal gosta do que faz, né? Eu trabalho, como eu te falei, a gente também atende um pouco de finanças, tecnologia, Uhum. mas por quê? Porque eu sou muito procurada por outros mercados que falam assim, Camila, se você atende tão bem saúde, que é um mercado tão difícil, faz minha comunicação, eu tô com muito problema, não sei o que, não sei o que, não sei o que lá. Aí a gente acaba fazendo, sabe? Ah, mas Mas faz a minha. sentido. Na minha cabeça faz sentido, porque Faz, você tem um método, né, de exato. trabalho. Porque quando você foi falando, eu mesma fui imaginando. Falando, não, mas isso aí é assim, mas dá para aplicar para não sei o quê, sabe? Eu, na minha cabeça, eu já fiquei pensando aqui em outro, Então, é, exatamente. Então, assim, tem fintechs, tem presidente de banco, aí já é influenciador, né? uhum, Tem, enfim, tem várias, plataforma de tecnologia de assinatura digital, né? uhum, Nem tudo é saúde, mas eu fiz um curso de especialização na ESPM chamado Gestão de Ambientes Complexos, Setores Complexos, sabe? Então, eu uhum. gosto de brincar que é mais ou menos isso. O pessoal fala assim para mim, mas como assim você faz comunicação de saúde? Assim, por favor, faz a minha. A Ah, minha eu já também ia é falar que complicada. ambiente complexo. Eu falei, então me ensina para aplicar aqui em casa? Por que tanta dificuldade? Exatamente. Então, na hora que você vai ver, tem a ver, tá? Sabe? Aham, Tem a ver. Mas a grande sim. maioria é saúde. Ah, sim, é verdade. E aqui eu estava vendo acho que foi do seu LinkedIn, acho que foi. Você estava falando de assessoria estratégica, Uhum. não foi lá?
Foi, então Foi, estou lembrando foi, certo. Então, foi. me conta direito para a gente como que é essa assessoria estratégica. Tá bom. A assessoria estratégica é um pouco do planejamento e a inteligência dentro da comunicação e marketing que a gente presta como consultoria. Então, por exemplo, às vezes a gente tem empresas que funcionam com planejamento de comunicação e marketing, planejamento estratégico de comunicação e marketing, né? Geralmente as grandes, quando é uma coisa bem ampla, a gente presta serviço de planejamento estratégico. Então, a gente faz a imersão, estuda, faz pesquisa, estuda fora da empresa, estuda a empresa e apresenta um planejamento estratégico. A empresa pega o planejamento estratégico, o que ela quiser fazer in-house eu consigo ajudar, o que ela quiser fazer com a gente consegue também operacionalizar. Ponto final, ano que vem a gente refaz o planejamento, certo? Uhum. Uma grande maioria esmagadora das empresas ou departamentos dentro das empresas grandes, elas não conseguem esperar um ano para planejar e replanejar. Ainda mais hoje nessa efemeridade de informação toda, né? É muito rápido. Então, o que a gente faz? A gente entra com uma consultoria de assessoria, uma assessoria estratégica, onde a gente estuda, planeja, pensa, mede, operacionaliza junto com o cliente. Então, ela Ah, conta com a gente como se fosse um hub mesmo dele, sabe? De estratégico. pois é, vocês fazem o planejamento estratégico e já dão o segundo passo ali, A no gente faz mesmo meio que tudo pacote. junto, sabe? A gente faz meio que junto, a gente fica como estratégico e eles operacionalizam. A gente pode operacionalizar também, mas quando o cliente contrata a gente para assessoria estratégica, é isso. A gente fica como hub estratégico deles, porque a gente está trabalhando com 20 outras empresas aqui dentro. Então, nosso olhar Uhum, é muito maior do que o olhar do time interno da instituição. uhum, Então, eles falam, sim. bom, deixa o pessoal da C2L ficar com o estratégico, e aí eu contrato aqui uma, duas, três pessoas, não sei, depende do tamanho da empresa, ou do departamento, para tocar meu dia a dia. E aí a gente Tá. vive trocando figurinhas e planejando. Aí do planejamento a gente faz eles fazerem a inserção, da inserção a gente planeja, desculpa, mede para ver se está dando certo, Sim. se tiver que Se trocar a necessário, estratégia ou altera. não. Uhum, Exato. Meio que ongoing. Qual a vantagem da assessoria estratégica? O cliente não perde a rapidez da mudança de informação. uhum. A gente está Ah, hoje em sempre dia, então, ligado. né? Exatamente. Agora, se eu entrego um planejamento estratégico para o cliente, é bom também, mas ele tem que ter um baita time interno de olho em tudo, no Brasil e no mundo, É na saúde ou no mercado bem dele, complicado, para né? ficar implementando o tempo todo coisas novas, entendeu? E medindo. Ah, Não dá. é. Então, a gente é bastante procurado por assessoria estratégica. Como a gente conhece bem o mercado, a gente entende, né? Quando falam, sei lá, eu sou anestesiologista pediátrico. Eu sei o jeito que ele fala. Eu sei o que ele precisa fazer, entendeu? Então, isso foi prática mesmo de mercado. Então, se for uma dica para eu dar assim para quem quer empreender, procure um nicho. Procure um nicho, né, de mercado, um espaço nesse mercado e foca nele, porque Uhum. senão a gente quer fazer tudo ao mesmo tempo e a gente vai acabar tendo mais concorrência também e não consegue estudar especificamente aquilo que você está oferecendo. Uhum. Boa, boa, mas vamos ver se vai ter que repetir isso no final. Tá bom. Vou perguntar de novo. Se bem que não, né? Aí você dá outra dica. Mas outra coisa que eu queria saber, que você, né, tá falando do seu time, falando como que é o serviço de vocês, mas aí qual que é o seu papel nessa comunicação? Legal. Então, eu tenho aqui, a empresa, ela é muito, eu gosto muito da cocriação, tá? Gosto Uhum. muito. Então, eu não sou tão verticalizada. Se você for pegar meu organograma, a gente criou um organograma muito louco, eu falo. Mas é como se fosse autogestões, sabe? A gente treina o time para que eles possam ter uma autonomia de gestão. E não ficar nesse negócio de chefe, chefia.
dependente de alguém para fazer algo. É lógico que você tem um líder, né? Assim, é natural, é lógico que você tem um líder. Camila, mas quem que coordena essa área? Tem uma pessoa que coordena, um head, é lógico. Mas, assim, às vezes o cliente até confunde. Às vezes Aham. ele não sabe quem é o head da área, quando eu vou em reunião. Pois é, mas isso Por- depende muito do perfil da instituição, né? Também. Exatamente. Então, é algo que eu coloco como valor aqui, é a cocriação. Uhum. Todo mundo se ajuda. Todo mundo. Eu tenho gente aqui, tem jornalista aqui que levanta e vai falar com o designer para dar ideias no que o designer está fazendo. E eu tenho o designer que aceita isso. Porque também não adianta eu ter o designer que não aceita, Aham. né? Porque Sim. em outras empresas, o designer é o designer e ninguém fala com ele. É. Então, assim, aqui é um pouco diferente o jeito que eu lido com isso e as pessoas gostam, Uhum. né? Então, é um ambiente de colaboração. Uhum. Tá? Então é um organograma Entendi. assim, gente, ó, vamos ver, aqui são as pessoas que você pode contar quando você precisar de alguma coisa, tá? É aqui que você vai entender que tem alguém olhando para você e cuidando de você, né? Das suas entregas. Mas você está dentro desse círculo aqui, ó. Você não é mais ou menos que um, que outro, não importa, você pode até ser, mas não importa. O que importa é que você tem que ajudar o seu time, o time todo, para que ele ajude o cliente. A Uhum. gente não faz nada sozinho, nada, nada. É. Então aqui, um dos valores da empresa que eu vivo falando é isso, sabe? Então eu confio muito na minha equipe. E Uhum. aí eu consigo entrar mais com o cliente, consigo ficar na ponta, né, principal dando insights, consigo falar mais com a mídia, enfim, porque eu confio muito no meu time. Ah, bacana. Ainda mais que é um time enxuto, né? Como você falou, então deve ser É, assim, né? Escolhido assim, é, e é. com um contato bem próximo, né? Entre vocês. E eles não têm, é muito próximo e eu não tenho muito giro, Ah, diferente sim. de outras agências, Aham. É, entendeu? faz diferença também, né? Porque é o estilo que você lidera, é o Aham. estilo, né? Uhum. É a ferramenta, são as ferramentas que você usa, Uhum. É interessante, entendeu? viu? Bem interessante. Já ter a forma de trabalhar, né? Já ter tudo Acho que bem isso é muito estruturado. importante, até para a pessoa também que entra, né? A pessoa que entra, eu quando faço entrevista, é super engraçado, porque eu faço a entrevista final, né? Da pessoa. Uhum. Passo pelo meu time e tal, e eu falo assim, você sai da cama, saiu da sua cama hoje, por quê? Eu quero saber isso, eu quero saber o que que te brilha os olhos? Por que que você acordou hoje para fazer o quê? O que que você quer fazer na sua vida? A pessoa assusta, sabe? Aí eu falo, não é para você assustar, eu só quero entender o que que você gosta além de trabalhar. Porque eu quero saber os valores da pessoa, se os valores batem com a empresa. Uhum. E às vezes o colaborador não está nem pensando que a empresa está preocupada com isso, sabe? Uhum. Não quero gente automática. Eu É. quero gente que se sinta aqui dentro, que vista a camisa. Aham. Isso que eu ia falar, é aí que já começa dando errado, né? Na Começa dando entrevista. errado. Quando Exatamente. Então eu não pergunto faz bastante coisa sentido. nada a ver com a parte técnica, sabe? Uhum. A ver com a pessoa mesmo. Tá vendo? Eu gosto de pessoas. Eu gosto de Aham. entender. Apesar que eu nunca fiz nada de psicologia, nada disso, tá? Aí é muito difícil para mim. Mas Faz eu me na interesso, sou uma prática, pessoa. faz aí no dia a É, dia. mas é uma coisa que eu me interesso. Você já está na comunicação, então Né? já está aí fazendo o tempo todo, né? Exatamente, exatamente. E uma curiosidade que eu fiquei aqui, lá atrás, na verdade, quando você falou da telemedicina, eu não quis te interromper, mas como que é a comunicação nessa parte? Porque é um negócio que vem mudando muito e é assim, relativamente recente, né? Mas que está É, crescendo muito. Como é, é que, muito, qual que é é muito. Pode falar, desculpa, te não, eu ia falar, cortei. qual que é o papel da assessoria, da comunicação nessa parte? Tá. A telemedicina, ela ainda está muito nova no Brasil e a grande maioria do setor aplica ela ainda muito do modo que dá, né?
Não significa que isso é ruim. Uhum. Por exemplo, durante a pandemia que a gente teve, né? Sim. É, Aí a gente, foi a gente fez essencial, né? a gente fez o que deu, né? Não Aham. dá para falar, não adianta ficar discutindo aqui, sei lá o quê. A gente fez o que deu. Foi ruim, foi bom? Não sei, fez o que deu, Foi o que né? deu, Fez o que né? deu para fazer. Então, assim, a telemedicina é um pouco parecido. Como é muito novo, tem gente testando de tudo. Tem médico que não precisa fazer consulta presencial. Putz, que é maravilhoso fazer consulta por telemedicina. Mas tem médico que deveria receber o paciente e ele É. tem preguiça. Então, a comunicação ajuda ele a entender onde que ele olha no paciente, para onde ele olha. Os médicos são muito antigos, eles não entendem muito disso ainda. Os que estão entendendo de telemedicina, os que estão estudando telemedicina nem é na faculdade, é fora da faculdade e é logo depois que se forma, né? Que a faculdade ainda não tem essa matéria para Uhum. eles. Vai começar a ter, eu acho, mas ainda não tem. Então a gente ajuda a entender o paciente. Quando é médico, se eu atendo médico, a gente ajuda a entender o paciente por telemedicina. A gente ajuda também empresas de telemedicina, por exemplo, e elas estão todas ainda muito embrionárias. E elas geralmente são startups, e elas querem, de qualquer jeito, ajudar a fazer tudo ao mesmo tempo, agora. Elas têm dificuldade de se posicionar, de entender quais produtos elas oferecem, qual produto poderia ser para qual tipo de público. Então, sei lá, um cliente meu que importa vários robôs, e aí ele fala, olha, esse robô aqui é para levar comida no leito, na beira-leito. Não, na verdade não vai levar comida no beira-leito, ele vai levar medicamento. Sabe assim, é tudo tão novo Uhum. que é tudo, ainda está muito confuso na cabeça dessas startups. Então, a gente Aham. ajuda muito na comunicação inicial, na comunicação, no posicionamento dela. Olha, você é uma Sim. empresa disso, você faz isso e entrega isso para esse público. Vamos estratificar isso, né? E então ajuda assim, Bacana. parece que é estirador deles com a mão, mas é porque a gente está de fora vendo e já conhece o mercado. Eles estão lá, uau, sabe, procurando onde que eles estocam a telemedicina, os robôs que eles importaram, se eles vendem para o médico, se eles vendem para o hospital, se eles vendem para o plano de saúde, se eles, no que o médico vai ver vantagem, se ele não vai ver, eles estão muito agitados, porque é algo novo. Então a gente ajuda a acalmar um pouco, estabilizar e posicioná-los. É. Não, Muito é, conteúdo, ver de fora é essencial. É essencial. Porque exatamente. quando você está ali na operação ali, né, você está, de certa forma, apagando fogo o tempo todo. Tem que É fazer isso mesmo. andar, tem que fazer. Como é que você pensa, então, na melhoria, às vezes que é um detalhe, né? É isso mesmo. Não, pois é, boa, viu? Gostei. Mas o que eu quero saber agora de você, então, aí já voltando até pro lado pessoal, assim, eu queria saber qual foi o maior desafio que você já enfrentou, assim, na sua carreira como um todo, não só na C2L, até antes, como é que foi? Tá. O maior desafio, eu acho que foi quando eu quis empreender pela primeira vez, que eu saí do conforto de uma empresa de família para criar uma coisa que eu não sabia se ia dar certo ou não. Eu não tinha investidor, eu tinha assim um dinheirinho, sabe? Coloquei o dinheirinho lá. E não sabia fazer precificação direito, não sabia, enfim, Foi na né? raça, né? Foi na raça. É Hum. lógico, eu tinha um sócio que era também novo em empreender, mas ele era novinho também de idade, e eu na época também era, Você tinha quantos anos? e eu tinha 25, acho, Hum, 26. uhum. E aí, não, acho que menos, né? Faz mais de 20 anos, acho que menos, uns 20 e pouquinhos. Enfim, não chegava a 25, não. E Nossa, aí coragem, né? Coragem, né? ele me ajudava, porque ele era bom com a parte administrativa e tal, Pois é, apesar ele de era de que área? Ele ele era da era da parte comunicação de também? administrativa. Não, Administração. administrativa.
Uhum. E apesar de ser júnior, né? Nós dois éramos júnior. Uhum. Ele me ajudava com uma parte que eu não sabia nada. Tá. Então, foi muito bom e eu tive que fazer a comunicação da minha própria empresa, né? Para ver se servia para os outros. É. Então, foi Aham. muito legal, assim, mas foi um baita desafio, meu. Eu achava que eu estava errando. Eu cheguei a contratar, eu lembro que a gente chegou a contratar uma coach de carreira. Mas não de carreira, uma coach, tipo, veio do mercado publicitário, ela vinha do mercado publicitário, Ah. e ela ajudava as pessoas a, tipo, a entenderem onde ela tá, onde a pessoa estava, os empresários, ou, enfim, profissionais, né? Ah. Que momento elas estavam da carreira e como elas empacotavam o que elas estavam querendo para si ou para a empresa. No meu Ah, caso, a tá. empresa, né? Mas não era uma consultoria de negócio, não. Não era Não, uma mas coach para o hoje já negócio, tem, para né? estruturar. Bastante. Hoje já tem bastante isso, mas naquela É. época não tinha. Era tipo uma coach profissional, mas que Ah, como mas levava mais muita coisa para da. você, uma coisa pessoal, Não, assim. era para nós dois, para o meu sócio e para mim, para a empresa. Ah, tá. Alguém que Tá. ajudava a falar, não, ó, um pouco do que a gente faz hoje para as outras Uhum. pessoas, para as outras empresas, né? Olha, não vai Aham. vender livro, você não vai vender livro porque isso aí não vai dar certo. Vamos fazer outra coisa, enfim. E aí ela ajudou bastante também. E a gente, graças a Deus, deu tudo certo. A gente fez muita parceria no início, muita Uhum. parceria. Isso é outra dica legal, assim, quem Mas está parceria começando. como? Pois é, parceria como? Se junte a outras pessoas, a outras empresas ou pessoas que queiram crescer no início, né? Uhum. Não que agora a gente também não faça, porque é sempre bom estar junto de pessoas que queiram crescer. Mas aí você fazia com Mas parceiros de que área? da nossa, por exemplo, eu não tinha, na época eu não tinha quem fazia, eu nem sabia fazer ads na época. E ainda não era tantos, né? Era pouquinho. Aham. É, Google Ads, sabe? Essas coisas. Sim, sim. Anúncios, etc. Aham. Então aí a gente juntou com uma agência que fazia só isso, ao invés de pegar e contratar toda a folha para minha agência, entendeu? Uhum. E aí a Entendi. gente dividia o valor, por exemplo, do que entrava. Então Uhum. é importante assim você se juntar, mesmo porque eu aprendi muita coisa com esses caras que eu não sabia, Aham. E como é que entendeu? você entrou assim nas instituições, nos hospitais? Você foi lá, bateu na porta, ofereceu? É, Você mesmo, seu sócio? eu tinha muito, não era mais eu era Uhum. sempre fui a comercial, sempre Uhum. assim, comercial, institucional, sei lá, relacionamento, né? Eu sempre fui esse sócio. Mas eu conheço bastante gente do mercado por causa do meu pai e tudo mais, sou bem respeitada, e aí eu acabo tendo acesso. Já tomei 1 milhão de nãos, tá? Ou de não necessito, Que ou não fique claro, preciso. né? Que fique claro que não é Nossa, aquela coisa maravilhosa de você chegar e, não! vem cá, Nossa! vamos. Ai, que lindo, tá bom. É tudo lindo, mas aí na hora que você fala o preço, a pessoa fala, tá bom, obrigada, não preciso. Porque Aham. tem essa dificuldade na área da saúde. Uma Do dúvida mesmo. aqui, por Aham. ser mulher, você já sentiu alguma coisa assim? É porque eu já conversei com algumas que falavam, ah, não, eu chegava com como é que fala? Para fazer um pitch, por exemplo, e eu já olhava assim, me dava confiança, Muitas falava assim, vezes. mas você vai ter filho, vai largar tudo, você vai ter. Já escutei esses Muitas vezes. depoimentos por aqui. Muitas vezes. Principalmente é, 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 na saúde, que é um mercado ainda muito masculino, né? Uhum. Enfim, agora melhorou muito, mas já várias vezes, de eu chegar para o meu sócio e falar, meu, não vou nesse cliente, não vou. Não vou porque ele vai ficar querendo me humilhar porque eu sou mulher e não vou. É. Aí ele ia, entendeu? Para mim, por exemplo. Já passei, mas foi no começo. Agora melhorou bastante. E também acho que Uhum. você vai amadurecendo, você vai criando respeito na área, né? Na tua Uhum. área. E o pessoal sabe, tipo, melhor não brincar, ou ela é uma pessoa séria, ou ela é boa no que ela faz. Outro dia a gente estava conversando sobre empreendedorismo feminino aqui, e eu estava falando assim, a mulher, ela não tem que lutar, na minha opinião, tá? Opinião. Ela Uhum. não tem que lutar pra, porque ela é mulher. Ah, eu sou mulher, então eu sou feminista e não sei o que, não sei o que. Ela tem que ser igual aos outros. Para ela ser igual a todo mundo, ela precisa partir do pressuposto que ela é igual.
Se ela começa, ai, tá, não, tadinha, porque, olha, eu sou mulher, ai, ele vai olhar estranho pra mim, ai, ele não vai me ouvir, ah, ela já tá com preconceito com ela mesma. Então, Uhum. a pessoa estava me perguntando, você contrata mais mulher ou mais homem, né? Essa pessoa. E aí eu falei assim, eu contrato pessoas. Eu não vou olhar Contrato a pessoa mais, mais competente. Uhum. eu não vou olhar mais porque é mulher, eu não vou olhar mais porque é homem, eu não vou olhar mais, porque infelizmente isso está acontecendo hoje, né? Com esse desespero de colocar a mulher num lugar melhor, o pessoal vai Uhum. lá e fala, ah, eu tenho 4 diretores. Ah, não, chama uma mulher também. Uhum. Vai votar só homem. Isso não é o Uhum. ideal também. Tudo bem, eu entendo que seja bom para a gente conseguir mais destaque, mas eu não olho assim. Eu me acho igual às outras pessoas. Pode ser que eu seja mais competente, menos competente que outras mulheres, mais competente, menos competente que outros homens, entendeu? Uhum. Sim, entendo. Entendo, entendo. Bom, Senão, então, ao invés de eu me tornar uma empreendedora, eu vou me tornar uma empreendedora feminina. Não tem nexo isso. A gente é empreendedor e ponto. Não importa se é mulher, se é homem, entendeu? A gente tem que se colocar sim. nesse patamar de igualdade. Se a gente não se colocar, quem vai nos colocar, Uhum. né? Sim, sim. É. Bom, mas vamos então à dica de negócio. Uma dica de negócio, você já falou um pouquinho, né? Para quem quer empreender, para quem quer empreender até com saúde, né? Mas então agora vamos dar uma variada aí. Uma dica para quem quer empreender com comunicação, empreender com um nicho. Uma dica, Legal. o que que você diria? Tá. Uma outra dica, então, além das outras duas que eu dei aqui, é não deixa de estudar. Não precisa ser cursos longos, tipo, ah, eu tenho 3 pós-graduação, a não ser que, né, tem gente que gosta, não tem problema. Mas o que eu quero dizer é, de qualquer jeito, não deixa de estudar, não deixa de estar sempre estudando, lendo. Pode ser outros livros, pode ser livro, pode ser artigos, pode ser cursos mais curtos. A gente vê bastante hoje na internet, eles são acessíveis, né? Uhum, sim. Pode também ser pós-graduação, não tem problema, ou MBA, nada disso, mas estou dizendo, não fica parado, sabe? Sim, se Tá tudo atualize sempre, né? se atualize sempre, 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 porque aquilo, alguma coisa ali você vai tirar alguma ideia que você possa usar para o seu negócio. Uhum, Eu estou sempre olhando alguma coisa em algum negócio falando, nossa, isso é muito a C2L. Nossa, como é que eu não pensei nisso antes? Eu não ia pensar, eu não estava lá olhando, é. né? A gente não consegue fazer nada sozinho, não faça as coisas sozinho. E outra coisa é, se você vai empreender, ó, já dei várias dicas, mas você vai empreender, tenha um sócio que entenda de algo que você não entende. Nossa, isso é essencial. Isso Porque às aí vezes a é. gente erra falando, ah, eu sou igualzinha, nossa, eu e meu É, sócio, a gente é igual, idêntico, a gente pensa igual. Não adianta se vocês fazem a mesma coisa. E é. deixar uma área da tua empresa em aberto, Uhum. né? As habilidades, as competências têm que ser complementares, né? Exatamente, É, perfeito, Ju. onde faltou aqui, colocou ali. Por aí Exato. vai. Eu já tive sociedade assim também. Assim que eu digo que era todo mundo igual. Não adianta. Assim, e aí, faltou ali na venda. E aí, quem resolve? Aí fica um olhando para a cara do outro Exatamente. assim. E aí? Mas Exatamente. é a tal história. A gente fala também nisso, mas na hora que faz, às vezes é que a gente aprende. Fala, nossa, É. gente. E se alimente de nãos, sabe? Quando você toma um não, ou não preciso, ou não é a minha hora agora, muito obrigado. Engole, mas alimenta e vai embora de novo, que você vai tomar um sim na próxima, ou na próxima, enfim. Não Isso aí desiste, também sabe? é. Aham. É. Isso aí eu falo até aqui do podcast. Porque no começo, né, queria, algumas pessoas, não, é porque não tem Hum, agenda agora, não tem. Eu falei, quem disse que minha agenda é para agora? Se quiser marcar comigo para dezembro, eu marco. Não exatamente. tem disso, mas não pode parar ali por isso. Então, não, beleza, não dá aqui, vamos, né? Tem muita gente boa aí pra gente conversar, então
seguindo e continuando, não é não? É isso aí. Mas então, vamos para a dica cultural para os ouvintes. Então, uma dica de livro, filme, série, alguma música, alguma coisa que te inspirou aí. Você acha que pode inspirar os ouvintes também? Legal. Eu gosto muito do livro A Estratégia do Oceano Azul. Ah, foi um dos Eu acho primeiros que que eu li, foi tão eu assim, também, eu também, eu foi também. aquela Foi, coisa acho que assim de um dos primeiros livros de de empreendedorismo empreendedorismo. mesmo Aham. que eu li. Porque, como eu te falei no começo, eu fiz comunicação e marketing. Então, eu lia Aham. Dostoiévski, né? Na faculdade. Não tem muita pegada Não, eu de fiz empreendedorismo. Então, direito. Ah, então, aí quando eu saí da faculdade, eu fui ler o livro e tal, e assim, eu já reli algumas vezes depois, e serve para cada época, assim, se eu for ler hoje de novo, vai continuar servindo. Um Isso. livro Vou antigo, ler de novo. Vou lê, ler de vai fazer todo novo. sentido para o que você está passando agora, juro. Vou ler de novo. Sempre Boa. faz. Então, a estratégia do Oceano Azul, depois tem, né, como implementar a estratégia do Oceano Azul, tem outros É, livros, mas esse é o melhor. E aliás, ele fala muito sobre você achar como encontrar, né, esse oceano azul, ou seja, o nicho que eu falei tanto, né, para justamente. você É. empreender. Uhum. E um filme legal que eu amo de empreendedorismo é o A Procura da Felicidade, com o Will Smith. É um filme de 2006. Eu acho que alguém falou Meu, é desse filme aqui incrível. também, esses dias. Ah, É quer dizer, incrível, assim, vai é sair super também. motivacional. O ator é o Will Smith Will e Smith. Aham. filho dele ele é um pai que leva o filho para trabalhar, ele tem situação assim, uma situação de dinheiro muito complicada e ele inventa uma máquina que vai ajudar várias pessoas e ninguém confia nele. Ele pega a máquina e vai vender, vai vendendo, e vai tomando não, e aí ele tem que alimentar o filho e o filho dele é o próprio filho. O filho no filme é o Uhum. próprio Smith. Então ele Aham. fala que Isso mesmo. fora isso, ele aprendeu muita coisa com o filme para educar o filho, sabe? Uhum. E É aí eu não muito vou contar legal o final, mesmo. mas é um baita filme, É, A Procura da Felicidade. Também é legal antigo, mesmo. deve ser, acho que é de 2006. Então, deve ter nos Netflix da vida, enfim, é fácil encontrar. Gente, pra mim foi outro dia. É, Mas enfim, abafa isso, deixa isso pra lá. E agora conta pra gente seus contatos, para quem quiser saber mais sobre você, sobre a C2L. legal. Então, quem quiser aí pode me seguir nas redes sociais, né? No Instagram, @camila.covelo, Camila com dois L's, Covelo com dois L's também, ou @C2L Agência. E deixa eu pensar. No LinkedIn, também meu LinkedIn, LinkedIn. né? Camila Covelo, eu escrevo bastante, porque eu tenho uma newsletter lá, então, quiserem assinar a newsletter, é mensal. Falo muito de comunicação, e outras coisas. E é isso, deixo aqui meus contatos, podem entrar em contato comigo, sou eu que respondo, sou eu que falo. Então, fiquem à vontade, tá? Tô aí para qualquer outra ajuda. Ah, bacana, maravilha, Camila. Então, muito obrigada, muitíssimo Eu que obrigada, na verdade, agradeço, adorei, adorei, eu que gostei demais. agradeço. Eu também. Conta comigo, se você precisar de alguma coisa, tô contigo, tá bom? Ah, Espero que todo obrigada. mundo tenha gostado aí. Ah, eu também, vão gostar, porque foi muita informação bacana aqui. Então, tá bom. Então, um beijo para você e até a próxima. Obrigada. Até mais. É isso, meu povo. Muito obrigada a você que está aí escutando aqui até o final. Dá aquela forcinha a mais pra gente, vai, indica o podcast para as amigas, compartilha nas redes sociais, manda no grupo da família. Às vezes, sem saber, você ajuda aí um monte de gente. Você também pode saber mais sobre esse projeto podcast no site empreendedelas.com.br e entrar em contato pelo formulário de lá. Pode também seguir o perfil no Instagram e no Facebook, que é o @empreendedelas. E se quiser me achar no LinkedIn também, aí sou eu mesma, Juliana Mendonça. Bom, eu fico por aqui e te espero no próximo episódio com novas histórias inspiradoras dessas mulheres incríveis que estão passando por aqui.
E vamos que vamos, né, gente? Porque para se aventurar nesse mercado, a gente tem que ter peito. Até semana que vem.